municipais de Jundiaí oferecem no cardápio merenda orgânica para as crianças. Tatuagem. Saiba o que você deve levar em consideração antes de desenhar o corpo de forma definitiva para não se arrepender depois. Olá, muito obrigado. Bom dia pela sua companhia. Obrigado pela sua companhia aqui no Noticidade Manhã. E a gente começa a edição de hoje com o trânsito da região. Olha só, neste momento o motorista encontra o tráfego lento nas rodovias Bandeirantes, no sentido Jundiaí. Na rodovia dos Bandeirantes, no sentido de Jundiaí, na altura do quilômetro 24. Um acidente interdita uma das faixas. Apesar da lentidão, o trânsito no local segue normalmente. Outras informações a gente acompanha agora com a repórter Andréa Trevisan, que está ao vivo na Praça 9 de Julho, no centro de Sorocaba. Bom dia, Andréa. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem ao Noticidade de Manhã. Como você falou, estou aqui na Praça 9 de Julho, na verdade, no cruzamento entre 3 avenidas. General Carneiro, Eugênio Salerno e aqui atrás, olha só, a Moreira César. E o motorista que sai sentido capital pelo sistema Raposo Castelo não encontra nenhum problema. Já para quem vai para o litoral, enfrenta lentidão na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, a excesso de veículos. E agora a notícia é sobre contas a pagar. Termina hoje o prazo para pagamento da última parcela do IPVA dos carros com placas final 1. E mais contas. Vence hoje também a primeira parcela do IPVA de caminhões, também com placas final 1. Os proprietários ainda podem optar pelo pagamento integral do imposto em cota única, mas detalhe, sem nenhum tipo de desconto. Fernando. Obrigado, André, pelas primeiras informações. Depois de saber como está o trânsito, é hora de conferir os destaques dos jornais da região. O Jornal de Jundiaí, desta quarta-feira, 13 de março, traz a seguinte manchete. Vendas pela internet lideram reclamações de consumidores e ficam à frente de empresas de telefonia e instituições financeiras. Pela primeira vez, o Procon incluiu Jundiaí neste tipo de ranking mundial, uma ranking estadual. O São Roque Notícias destaca: rodeio de São Roque é confirmado para junho. A decisão ocorreu depois de uma reunião entre a assessoria de gabinete da Prefeitura e os organizadores da Festa do Peão 2013. A data oficial ainda deve ser divulgada na próxima semana. E agora vamos saber o que é notícia no Brasil com Carolina Aguaidas. O traficante Fernandinho Beiramar foi condenado a 80 anos de prisão, a pena máxima, por comandar 2 execuções em 2002, no Rio de Janeiro. Os 2 assassinatos e uma tentativa de homicídio teriam sido ordenados por Beiramar de dentro da penitenciária de segurança máxima Bangu 1, onde estava preso na época. Os executores não foram identificados. Segundo o juiz que julgou o caso, o início da sentença será cumprido em regime fechado. A pena, com a soma de todas as condenações do traficante, de julgamentos no Rio e em outros estados, chega a 200 anos de prisão. Fernandinho Beiramar já disse que vai recorrer à decisão, anunciada hoje de madrugada. Um homem foi assassinado no centro de Tietê no início da noite de ontem. A vítima foi morta a tiros dentro da própria residência. Segundo a polícia, ele foi socorrido à Santa Casa da cidade pelos bombeiros, mas não resistiu. O suspeito ainda não foi encontrado. Foram detidos ontem os suspeitos de participar das explosões dos caixas automáticos ocorridas na semana passada em Iperó. Segundo os investigadores, um dos detidos é um policial militar. O GAECO, em parceria com a Polícia Militar, prendeu todos os suspeitos no início da manhã desta terça-feira, inclusive o soldado da PM, suspeito de ser integrante da quadrilha. Elton Ferreira do Nascimento, de 39 anos, foi preso com outros 4 suspeitos. Segundo a polícia, ele era responsável por passar informações privilegiadas à quadrilha, já que trabalhava dentro do batalhão. As mulheres de 2 suspeitos também foram detidas. O policial trabalhava na corporação há 8 anos. Ele fornecia informações privilegiadas para a quadrilha poder atuar sem encontrar resistência policial. Será investigado também se o dinheiro encontrado com ele faz parte do valor levado dos caixas automáticos. Também ainda munições de uso restrito das Forças Armadas. O crime foi na madrugada do último dia 6.
7 caixas automáticos de 2 agências no centro de Iperó foram explodidos. De acordo com a polícia, os ataques aconteceram ao mesmo tempo por volta das 3 horas da manhã. Foi aprovado pela Câmara Municipal o reajuste de todos os servidores públicos municipais. Ao todo, o aumento deve ser de 6%, sendo que 5% são para a reposição das perdas inflacionárias e 1% corresponde ao reajuste que deve ocorrer a partir de julho. Olha só que história triste. Mãe e filho foram atropelados em Sorocaba. A mulher que estava grávida chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu e morreu no hospital regional. A criança de 7 anos passou por exames e o estado de saúde é estável. O corpo de Tânia Cristiana Silva Jorge, de 39 anos, será velado a partir de 1 da tarde no velório da Vila Cissa. A mulher voltava da escola com o menino quando foi atropelada. Por causa dos ferimentos graves, ela foi socorrida antes do filho. A criança segurava um sorvete enquanto esperava para atravessar a rua. O acidente aconteceu neste cruzamento movimentado na Vila Hortência. Segundo testemunhas, o carro branco descia quando foi atingido por outro veículo que deveria ter parado nesta esquina. A motorista perdeu o controle do volante, atingiu mãe e filho que estavam na calçada, bateu no poste e só parou do outro lado da rua. O local teve de ser preservado devido à gravidade do acidente. Os 2 carros envolvidos tiveram as frentes danificadas. A velocidade na rua é de 50 km por hora. Quem mora aqui diz que acidentes são constantes e reclama da falta de mais sinalização. Nós não temos faixas de pedestre, nós não temos nenhum acesso a diminuir a velocidade. Nós temos escolas aqui perto de ensino fundamental e pré-escola e que o pessoal não respeita, as mães acabam sendo obrigadas a ficar na rua para tentar achar um momento de atravessar, às vezes ficam 10, 15, 20 minutos até que culminou nesse acidente. 15 de março é considerado o Dia Mundial do Sono. Aliás, nada como uma noite de sono para acordar cheio de disposição na manhã seguinte, não é verdade? Mas nem sempre todo mundo consegue dormir tranquilo por conta de problemas de insônia que geralmente podem causar outros males à saúde. Sobre este assunto, nós voltamos ao vivo a conversar com a repórter Andréia Trevisan. E Andréia, geralmente você consegue ter uma boa noite de sono antes de ir para o link? Não, Fernando, eu durmo muito pouco e eu acho que o meu sono não tem qualidade. Qualquer barulhinho eu acordo. E sobre este assunto eu vou conversar agora com o Dr. Fábio Tadeu Moura Lorenzetti, que é otorrinolaringologista e também especialista do sono. Doutor, para combater a falta de sono ou o excesso dele, o que fazer? Olha, é muito importante não apenas a quantidade de horas dormidas, mas também a qualidade desse sono. A gente sabe que a sociedade hoje, ela é privada de sono. Muitas vezes a gente dorme menos do que a gente precisa. E o sono é muito importante na saúde da pessoa. Como eu disse, o sono de qualidade para que a pessoa tenha um descanso e que a saúde da pessoa seja adequada. Então, a gente dá uma atenção muito grande para esse assunto, porque a gente passa aproximadamente 1/3 a 1/4 da nossa vida dormindo. E nesse período é importante que o organismo se restabeleça. Por isso que hoje em dia dentro da medicina existem muitos estudos nessa área de sono. Quais os problemas de saúde que podem estar relacionados à falta do sono? Olha, o sono, nós temos vários distúrbios do sono que podem prejudicar muito a saúde da pessoa. Entre eles, a apneia obstrutiva do sono é uma doença muito frequente na população. As pessoas que dormem menos do que precisam, a privação de sono, insônia e outros distúrbios. E isso tudo pode levar a uma série de consequências ruins para a saúde da pessoa, como problemas cardiovasculares, como sonolência excessiva durante o dia, aumento do risco de acidentes automobilísticos e por aí uma série de outras consequências. Eu tenho uma encomenda, uma pergunta. Dormir emagrece sim ou não e como é esse processo? Veja bem, o emagrecimento ele depende de vários fatores, inclusive do sono. Existem estudos que mostram que as pessoas que dormem pouco, ou seja, menos de 5 horas por noite, têm um risco maior de apresentar obesidade. Isso quer dizer o seguinte, nós precisamos dormir bem, mas associar hábitos saudáveis na vida da pessoa. Então, atividade física regular, controlar a pressão,
alimentação fundamental que seja adequada. Então, fazendo tudo isso associado a um sono de boa qualidade e um tempo adequado de sono, é que a pessoa consegue emagrecer até com mais facilidade. Ok, tem uma pergunta do estúdio. Não, André, na verdade é só para ressaltar que eu acho que o doutor está falando que é bem importante, né? Principalmente nós, jornalistas, né? Precisamos estar bem com essa relação. Existe um tempo mínimo ou máximo de sono que a gente pode ter durante as noites? Na verdade, não. Depende de cada pessoa. Doutor, explica pra gente, o Fernando, o apresentador, quer saber. Existe um limite de horas? Veja bem, a média da população costuma dormir em torno de 6 a 9 horas. E se a gente for mais restrito ainda, em torno de 7 a 8 horas. Isso não quer dizer que todo mundo precisa dormir isso. Algumas pessoas podem ter que dormir um pouco mais, outras um pouco menos, mas em média de 6 a 9 horas. Ok, doutor, obrigada pelas informações. Fernando, depende do organismo de cada pessoa. Obrigado, André. Um bom trabalho. A tatuagem nunca esteve tão presente na sociedade, não é verdade? Seja por motivo especial, um conceito, uma crença ou simplesmente algo para diferenciar o corpo. É preciso pensar muito bem para não se arrepender depois. Estiloso desde criança. Cabelos, roupas e acessórios demonstram um pouco da personalidade. Não me arrependo de nada, só arrependo que não fiz ainda. Eu gosto de flores, gosto de coisas indígenas, orientais, então por isso minhas tatuagens são voltadas em torno disso. Bonito nos outros, em mim não gostaria de fazer. A marca na segunda camada da pele é outro recurso que diferencia um do outro. A tatuagem elétrica chegou ao Brasil somente na década de 60 e é uma forma de expressão usada há mais de 3.500 anos. Desenho, cor, tamanho, palavra, é tanta coisa. Daniele, que trabalha como tatuadora há 15 anos, dá uma dica bem especial para você que ainda não definiu o desenho. A pessoa pense muito bem na imagem que ela escolheu para fazer, que ela tente se imaginar como que vai ser com aquele desenho daqui 10 anos, porque ela vai envelhecer e a tatuagem vai envelhecer junto com ela. Deixar a moda de lado é um ótimo começo para a primeira marca na pele. A moda atualmente é fazer aquele símbolozinho de infinito. Fazem pequenininho no dedo, na nuca, às vezes um pouco maior, um pouco mais elaborado, mas enfim, essa é a moda. A pessoa, ela tem que se identificar com o símbolo, por exemplo, e não fazer porque simplesmente está na moda fazer, porque um dia ela pode se arrepender. Eliana tem 5 tatuagens espalhadas pelo corpo, cada uma com um significado e feitas em épocas diferentes. Eliana tem 2 filhos e diz que vai tatuar mais vezes em homenagem às crianças. Pretendo fazer outras, também simbolizando meu outro segundo filho. A atitude de pintar a pele com várias cores ou fazer somente traços deve ser tomada após reflexão. Se está num momento muito empolgado, algumas emoções muito fortes, alguns sentimentos muito acentuados com relação ao que ela está vivenciando e ela está querendo mostrar isso de alguma forma, ela vai precisar se afastar um pouco desse momento, pensar com mais responsabilidade, talvez tranquilizar-se um pouquinho mais essa empolgação, para que ela possa tomar a decisão de forma boa. A tatuagem não. Aparecida lembra que ainda hoje a decisão pode reduzir o número de ofertas de emprego. Dependendo do que ela vai exercer com o trabalho dela, é onde a empresa pensa e às vezes ela pode sim estar passando pela demanda da empresa não escolhê-la porque viu aquela tatuagem de forma que ela não concorda. Que tal uma tribal? Super bacana. Não vai deixar final. É bem bacana, né? Mas tem que pensar muito bem antes de fazer uma. E a quarta-feira deve ser de chuva e forte calor na região. Em Sorocaba, a mínima será de 21 e máxima de 33 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Jundiaí, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima chega aos 33. Mesma previsão para a cidade de Serquilho.
Em Salto, a mínima também deve ser de 21 graus, mas faz mais calor, com máxima de até 34. Em Alumínio, a mínima é de 19 graus e a máxima não passa dos 31. Todas as escolas municipais de Jundiaí oferecem no cardápio a merenda orgânica, uma opção muito mais saudável e nutritiva para as crianças. Olha só. Hora do recreio. A merenda de hoje? Macarrão, carne e também salada. Uma refeição completa. Os alunos passam grande parte do tempo na escola e uma boa alimentação é essencial. A Resolução 38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prevê que para os matriculados na rede básica de ensino que ficam período parcial, a refeição deve ter no mínimo 20% das necessidades nutricionais diárias do aluno. E para quem fica em período integral, é necessário 70% de consumo. O importante é incentivar. A gente faz a nossa parte oferecendo sempre esse tipo de alimento para eles. E a galera aqui gosta mesmo é de verdura. Alface e tomate. A novidade é que todos os vegetais servidos nas escolas municipais de Jundiaí são orgânicos. Nada aqui tem agrotóxico. A produção desta fazenda é exclusiva para toda a rede de ensino da cidade. E o processo começa com essas sementinhas aqui, que são colocadas nessa terra preparada e dão origem às mudas, que depois são levadas para a área de plantio. Toda a plantação é pulverizada com um composto de água, sal e pimenta. A solução combate as pragas e insetos e não prejudica a saúde como os agrotóxicos tradicionais. E os alimentos são testados e aprovados pelos órgãos competentes. É levado um procedimento de análises para que, livre de todo tipo de inseticida, agrotóxicos, você tenha uma terra saudável e que vai crescer um alimento totalmente saudável. E a alimentação segura é sinônimo de uma vida melhor. Por uma vida saudável, por um bem-estar, por uma alimentação muito mais rica em proteínas e nutrientes. Deu até fome. O Noticidade Manhã fica por aqui. Logo mais, à 13h, você acompanha o Manchetes Noticidade com Nolan Roberto. Um excelente dia para você e sua família. Saúde e sucesso!